a palavra do Senhor. Que os irmãos em Cristo Jesus, sua gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, como já foi dito nesta noite, nessa oportunidade aqui relatada, nós estamos aqui reunidos para fazer o mandamento do Senhor. E assim nós temos aqui alguns irmãos que vão tomar posse da bênção ao qual eu fui posta e otorgada pelo nosso Senhor e Criador Jesus Cristo. Mas antes de entrarmos, eu queria deixar 3 versículos básicos para nossas vidas, que eu estava aqui sentado e o Senhor assim estava me passando, como me passou alguns dias atrás, e hoje eu estou entendendo o porquê. Quem estava ligado na hora que a nossa amada aqui estava ministrando, vai ver. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 17, nos diz a palavra do Senhor que o caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Mas o que abandona a repreensão, esse erra, e o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é o insensato. Aí no capítulo 11, no versículo 24, diz: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescentam mais, e outros que retêm, mas que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Amém, irmãos? Então, o filho sábio, ele ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não dá fruto, porque não ouve a repreensão. Amém? Amém. Porque o que despreza a palavra de Deus perecerá. Não é a palavra do apóstolo, não, mas do Senhor dos reis, reis dos exércitos. Está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13, que diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que tem o mandamento, esse será galardoado. Amém? Amém? Eu quero dizer isso para vocês porque ultimamente a obra do Senhor tem perecido, porque justamente dessa palavra. E ninguém se engana. Ficam pedindo misericórdia a Deus, mas eu te digo uma coisa, coloco e mostro na Bíblia. Deus não é misericordioso, não. Misericordioso é Jesus. Jesus é amor. E Deus é justiça. E a turma não estão sabendo separar e não estão sabendo viver. Um trecho bem simples, está ali. Depois de 40 anos, aquele povo sofrendo, o que aconteceu? Moisés subiu ali para poder passar mais 2 dias sofrendo. Aquele povo rebelde fez o quê? Bezerro de ouro para adorar a outros deuses. E naquele momento Deus diz: desça porque eu vou fulminar todo mundo. E Moisés intercedeu. Se eu estou aqui hoje e vocês estão, são 2 razões bem simples e grandes. Primeiro, porque Deus ele deu o teu filho para perecer pelo meu e pelo seu pecado. Porque ele era justo, era puro, mas foi colocado ali no madeiro pelas nossas vidas. Mas mesmo assim, ele não consumiu aquele povo, mas dizendo a Moisés: eu não vou no meio de tu não, porque vocês são um povo rebelde, e se eu for, eu vou consumir. Amém? Mas apóstolo, você quer chegar? Estávamos ali reunidos sábado, um beijo que foi programado por Deus, porque se fosse do homem, não teria acontecido. Se reuniu ali 7 varões de Deus, todo ministro da palavra de Deus ali na minha casa. Pastor Samuel, pastor Edmilson, pastor Wellington, presbítero. Foram 7
homens de Deus, ministros da palavra, tudo lado a lado. E ali Deus nos tomou. Foi um grande reboliço. Foi onde ficou confirmado verdadeiramente essa reunião de hoje, nós estamos aqui. E ali o Senhor me tomou. Foi quando eu falei, quando os meninos estavam ali. Quer ver uma coisa? Os meninos estavam ali, quando Deus operou, fica quieto. Pastor Carlos? Rapaz, também estava lá. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Se preocupa não, que acho que 1h da manhã eu peguei isso aqui. Eu sei que compromisso, eu vou apresentar. Quem é o Espírito Santo de Deus, igreja? Os meninos não falam. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus? Amém. E quem é o próprio Deus? Hã? E você vai perguntar e vai ficar, é o próprio Deus, o Espírito Santo é Deus, é Jesus, e vai ficar isso, ninguém vai decidir nada. E eu pagando alguns preços para o Senhor, Ele me trouxe uma revelação bem simples. Quando Deus criou todas as coisas, Ele chegou ali e colocou tudo e fez palavra. É tudo seu. E diz a palavra do Senhor, se nós pecarmos contra Ele, Ele não garante também, mas Ele diz que possa ser, que acha o quê? Uma oportunidade de salvação. Possa ser. Mas se pecarmos contra o Espírito, não há. Então, assimile bem o que está acontecendo agora. A Bíblia, ela é feita de Gênesis, Apocalipse. Tem um bocado de irmãos nossos desconcertados que só quer ler em Mateus, Apocalipse. Eu chamo ele de herege, mando ele rasgar e jogar essa família, jogar fora, para ele não se enganar. Porque esse Messias que ele está servindo no Novo Testamento para lá é falso, porque a Bíblia declara o nosso Messias desde o início da criação da Bíblia. Então o que acontece? Toma, tudo cresceu aí, mas não toca nessa árvore aqui. Se tocar, quando Adão e Eva tocou, o que aconteceu com eles? E morreram. Foram expulsos do era do paraíso. Então, irmãos, venhamos e convenhamos. O Espírito Santo de Deus é a palavra. Seja eu, seja você, qualquer um. Deus diz que não vou ninguém por vocês. Mas se vocês não estão batinados para essa oportunidade de buscar o conhecimento, o sentimento do Espírito de Deus, hoje vocês tiveram discernimento. Não é. Não é. Aquele que profana a palavra de Deus, ele é maluco. E os adultos não o quê? Então viva pela palavra. Eu só sou um líder espiritual para ensinar aquelas ovelhas que eu sou desse sobre o meu correr, sobre a minha responsabilidade, o caminho que deve andar para buscar a salvação, mas eu não posso dar salvação para elas. Se isso não é errado, quem vai pagar o preço naquele dia sou eu, que eu vou clicar no lugar junto com eles. Então eu costumo dizer para as minhas ovelhas, e para a minha responsabilidade, se olharem para mim, vai para o inferno, elas e eu também. E tem livre-arbítrio, e chegar e falar, pastor, mas isso não está na palavra. E diz a palavra o que, Deus, pastor? Não receba na tua casa outra palavra que não seja minha, porque isso é o quê? Canáter é o quê? Nós estamos. Mas hoje está um nome próprio nos crentes aí que só Jesus Cristo. Ah, mas eu acho. Não interessa o que você acha, não interessa o que a palavra diz e manda você fazer. Não interessa o que você acha. Negue a si mesmo. Carregue a sua cruz e me siga. O meu caminho é estreito, diz o Senhor. Um bocado de crente desconcertado querendo facilidade para viver a vida. Essa noite é uma noite de conceito, é uma noite de consagração nas nossas vidas. Não se preocupa não, eu quero que você receber que recebe primeiro sou eu. Da minha parte, estou guardando. Porque, olha, cada um de vocês sabe onde vocês estão errados, cada um de vocês sabe onde vocês estão certos. Não tem ninguém certo, se tivesse aqui, teria sido feito como foi feito em nós, ali, teria sido transvasado para não se contaminar. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Há uma grande diferença no preço que temos que pagar. Nós estamos
liderando a obra, porque se está liderando é porque tem conhecimento. Se tem conhecimento, o preço é maior para ser pago. Amém, igreja? Então a salvação individual, que cada um procure buscar. Vamos abrir a nossa Bíblia. No texto principal desta noite, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós vamos ler a palavra, vamos fazer a apresentação, em seguida, fazendo as explanações de 3 ou 4